Bom, em algum momento da sua vida, você já viu algum personagem que era sua inspiração, entre muitas aspas, desde um personagem de série, filme, TV, músicas. Mas bom, vamos focar na parte importante do vídeo. Eu sou o Morto, do canal Um Morto Sem Fita Social. Estou aqui para falar de você de um personagem que você não deve se identificar em nenhuma das hipóteses. Bom, Boa Noite Pum Pum é um mangá que fala sobre a fruta de Pum Pum, um garoto com uma infância perturbada que foi crescendo ao longo do tempo e encarando a fita adulta e os parceiros delas. Tem tanta coisa tão decepcionante, tanta coisa boa nesse mangá que é simplesmente magnífico. Boa Noite Pum Pum é meu mangá favorito desde 2 anos atrás, quando eu conheci através de uma amiga minha. E na época eu tinha gostado tanto desse mangá, tanto desse mangá, que virou meu mangá favorito. E até hoje ele é. Bom, eu já li Boa Noite Pum Pum diversas vezes e eu sei o que acontece em cada capítulo, em cada momento que se passa na vida de Pum Pum. Eu era alguém tão viciado que se hoje eu abrir literalmente meu Insta só aparece coisa de Pum Pum, página de Pum Pum e etc. E eu simplesmente vou falar um pouquinho sobre por que ele não deve ser uma figura identificável. Bom, o Pum Pum, de certa forma, ele foi crescendo com uma infância perturbada. O mangá fala sobre a vida real, mas de uma maneira tão exagerada que se você se identificar, você é um maluco ou só um moleque esquisito que se acha ético se identificar com o personagem que teve uma infância, adolescência e vida adulta problemática. De certa forma, o Pulpo é um personagem tão memorável, tão incrível de certa forma, que não tem como você não se identificar com ele em nenhuma das hipóteses do mangá. Simplesmente o mangá exagera tanto a fita que simplesmente tem momentos onde que provavelmente já aconteceu algo no mangá que já aconteceu na sua vida. E também tem vários clichês, como simplesmente um amor, o seu primeiro amor, no final volta e você simplesmente ainda ama ela, sendo que na verdade não é, você tá só se apegando ao passado. Pum Pum traz literalmente uma reflexão insana do que acontece na sua vida. Pum Pum, de certa forma, o próprio personagem, ele é alguém que não tem como você se identificar, porque ele é alguém que comete erros, mas ele acha que tá certo. Ele é alguém que simplesmente faz bosta e culpa as outras pessoas. Ele é alguém que literalmente vê as pessoas como puras, sendo que ele sabe que as pessoas não são tão puras assim. O Popo é uma pessoa tão horrível que ele muda de cada arco, de cada forma, de uma perspectiva de vida adulta. Na adolescência, ele faz coisas horríveis que eu nem posso nem contar, mas de certa forma, ele tentou fazer coisas com uma certa garota e a garota não queria, bateu nele e acabou deixando disso, sendo que se o Pupum fosse um filão mesmo, como ele simplesmente pensa, ele teria feito algo a mais com ela, tá ligado? Mesmo apesar de traumas, mesmo apesar de muitas coisas, o Pupum é um personagem tão honesto e tão uma pessoa comum que simplesmente tem como você se identificar com ele com várias ações, sendo que você não deveria. Ele é uma pessoa que macula, ele é uma pessoa que traumatiza as pessoas e bota a culpa nelas mesmas por ter acontecido isso. Como na Aiko, simplesmente o Pupum vê a Aiko como uma pessoa inocente. No final do mangá, o Pupum mente muita coisa para a Aiko mente muita coisa para o Pupum. E os dois são uma pessoa horrível, e os dois sabem disso. O Pupum mesmo fala certas coisas, essa parte. O Pupum sabe que ele tá sendo uma pessoa horrível, uma pessoa babaca, mas ele não faz isso para ganhar a afeição de Aiko. Ele faz isso porque simplesmente quer ter ela por perto. Tanto que ele decide da fita falsa dele de Takashi, como ele mesmo se denomina em uma parte do mangá, para ser alguém verdadeiro com a Aiko, sendo que ele não é nada verdadeiro. Ele faz coisas no impulsos, coisas que faz ele e a Aiko simplesmente ficar doente mentalmente, entre muitas aspas. E nisso, atualmente, mentalmente, o Pupum faz piores escolhas. Ele tenta matar a Aiko, ele tenta se matar, ele tenta fazer coisas
meio que não parceirosas para a saúde mental e vai continuando até que o momento que um dos dois se esgota, principalmente a Aiko, e ela faz Chifasco. E depois que ela ir Chifasco, o Pupum se descontrola e tenta ir Chifasco. Mas depois de um tempo, o Pupum encara seus erros, mesmo assim, tudo que ele faz, ele vê a figura da Aiko. Ele pensa que a Aiko é... Ele pensa como se o problema de tudo não fosse a Aiko, mas ele causou todo o problema da Aiko. Sendo que, tipo, o Pupum é uma figura que auto se culpa, auto se denomina, é uma figura totalmente depressiva. Por causa de ações passadas, por causa de traumas passados, por causa de acontecimentos na sua vida, o Pupum não é uma figura identificável. Pupum só é ele mesmo e você deveria aceitar isso. Muitas coisas da minha fita, muitas maneiras da minha fita, eu achei que era tipo simplesmente Pupum porque aconteceu simplesmente com a Mancar, ou porque tipo eu exagerava muito minha fita pessoalmente, ou eu tava em uma época tão depressiva que eu achei que eu sou em qual Pupum, tá ligado? Eu literalmente era em qual papaca que idolatrava o Pupum e depois percebendo que o Pupum tem escolhas erradas. Eu não quero ser um Pupum. Eu não quero ser nenhum personagem de Pupum. Todos os personagens de Pupum são quebrados de certa forma. E até o próprio Deus, que é literalmente uma vítima do próprio mangá, se você parar pra pensar nisso, ele é simplesmente uma figura que não deve ser identificável. Nenhuma das pessoas que aparece no mangá de Pupum é uma figura boa pra você simplesmente se imaginar nela, se projetar nela, se pegar de inspiração. Assim como muita pessoa coloca a foto de Pupum pra se inspirar nele ou porque acha que ele é igual a ele, sendo que na verdade não, é só uma figura totalmente diferente de você e que ele fez escolhas péssimas que você não deveria repetir. Pupum é simplesmente um exemplo de coisas que você deve observar, mas não deve fazer. Ele é o famoso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele literalmente é um exemplo disso básico. E você deveria prestar atenção nos detalhes e perceber tudo isso em sua volta.